Bem-vindos ao Hightech Cast. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hightech Cast, um podcast que reúne tecnologia, inovação, empreendedorismo e as profissões do futuro. Uma realização do Instituto ISIM e da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. Eu sou Patrícia Ribeiro e hoje a gente está aqui com um assunto super interessante e nas nuvens. Vamos falar sobre computação na nuvem. E quem está aqui comigo hoje são Eurípides Alexandre e Carlos Eduardo. Os dois são dois feras em tecnologia. E a gente vai saber muito sobre essa profissão que está aí no ar. Vamos lá? Vou começar aqui com Eurípides. Eu quero que você se apresente para os nossos ouvintes e alunos aqui do Hightech Curse. E depois o Carlos também. Quero que você fale um pouquinho sobre você. Pode se apresentar, Eurípides. Então, boa tarde, né? Boa tarde. Prazer estar aqui para falar desse tema tão importante hoje no mundo atual de tecnologia, né? Eu sou profissional de TI, já tenho 20 anos, tenho uma experiência muito boa em cibersegurança, sou gerente de TI, gerente de projetos, já trabalhei em várias empresas, então eu vejo que hoje a computação em nuvem veio para agregar valor, né? E não tem como fugir disso. A gente vai falar no decorrer da nossa palestra aqui, do nosso bate-papo, que é um meio de economizar, de ser escalável e ajudar muito nas organizações e um bom fator para os jovens que estão começando a aprender essa tecnologia que vai ajudar bastante. Maravilha. Carlos, fala um pouquinho sobre você. Bom, obrigado pela oportunidade. Me chamo Carlos Eduardo. Atualmente trabalho na parte de infraestrutura cloud, também na parte de segurança, em nuvem também. E já trabalhei em algumas empresas multinacionais, empresas globais também, no caso, né? E hoje vamos falar um pouco sobre a tecnologia que é a computação em nuvem e também sobre o futuro, sobre a tecnologia e computação em nuvem. Maravilha. Então, vamos começar. Eu vou começar aqui falando, porque a gente está numa... Vocês pensam tecnologia 24 horas por dia. Eu já sei como é que funciona isso. Estou recebendo vários convidados aqui. Eu sei que vocês já acordam e levantam de manhã e vão dormir com os números na cabeça. O que vocês vão produzir é tudo em números. Estou falando mentira? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, e aí... Informática é 0 e 1, né? Zero é o binário. e 1. Exatamente, 0 e 1. Então, a gente vai começar aqui. Afinal, essa é a minha primeira pergunta. O que é computação em nuvem, né? Porque a gente sabe que hoje tudo está na nuvem. Tudo está na nuvem. E a gente pensa em como que tudo gira, toda essa parte de computação. Eu estou aqui falando com vocês porque tem um servidor e uma nuvem para onde esses dados vão. Eu vou pegar um filme na locadora... Netflix. Sim. Quer dizer, uma plataforma. E eu vou brincar com a locadora daqui a pouco. E a gente vai fazer uma pesquisa ou vai fazer uma conta no banco, você tem uma nuvem, não é isso? Você tem um órgão do governo, você tem uma nuvem. A gente sempre escuta isso. Não, tem que ver com o operador da nuvem. Tem. E aí eu quero que vocês me falem, começando aqui com o Carlos. O que é computação em nuvem? Me explica aí para quem nunca ouviu falar e ficar bem palpável, assim, da pessoa entender. Sim, vamos lá. Então, computação em nuvem é mais o conceito na área de tecnologia, né? O conceito de nuvem. Porém, por trás da nuvem, existe ali um data center físico, né? Dos cloud providers ali, onde disponibilizam serviços que sejam alocados em nuvem para ser consumido pelos usuários finais, né? Que somos nós, né? Que são os clientes finais. Então, a disponibilização do recurso em nuvem e instalado de maneira local nos data centers deles, né? Que então podemos consumir esses serviços e pagar conforme o uso, né? Hoje, se eu quero utilizar alguma coisa que esteja em nuvem, eu vou utilizar e pagar apenas por aquele uso ali, por aquele recurso que eu utilizei naquele período. Se eu não quiser mais utilizar aquele recurso, eu desaloco aquele recurso, deleto ele em nuvem e pronto. Não preciso mais pagar por ele. Eu vou falar um pouquinho
com o Eurípides sobre a história da computação em nuvem. Como é que ela surgiu? A gente estava conversando ali antes. E como é que surgiu? Aí você me falou rápido o que é computação em nuvem. Uhum. Então, eu já entendi que você tem dados numa data center e você paga por aquele, como se fosse uma conta de luz. Não é isso? Exatamente. E, Eurípides, me historia aí. Fala um pouquinho lá atrás. Como é que chegou até... Como é que a gente evoluiu até chegar nessa computação de nuvem? Então, a informática começou com microinformática. A gente tinha microinformática e a partir disso a gente tinha os computadores e a gente tinha antigamente processamento de dados. Uhum. E esse processamento de dados era locado em um CPD, chamado Centro de Processamento de Dados, CPD. Só que a informática e a tecnologia foram avançando. Ficou uma coisa de grande porte e passou da nomenclatura de CPD para data centers. Uhum. Porque o volume de dados cresceu, os servidores cresceu, as empresas começaram a desenvolver software, ter bases de dados grandes, então passou-se ter os data centers. Só que o que aconteceu? Começou a ver que o investimento naquele data center ficava muito caro, né? Dentro da empresa, Dentro né? da empresa. Uhum. Você pagava pelo recurso de um servidor, comprava licença, pagava um profissional e daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos já estava obsoleto. Então começaram a ter um conceito aqui. Vamos fazer um data center externo à sua organização que possa atender um grande volume de empresas. Então assim, a empresa local, ela não precisaria ter todo aquele investimento para ter um recurso ótimo de processamento de dados. Até de funcionários, né? Até de funcionários. O que foi que aconteceu? Aí as grandes empresas, os grandes players do mercado, como a AWS, a Amazon, como a Microsoft, como a Google, pensaram em ter data centers espalhados pelo mundo, em zonas de disponibilidade. Aí o que aconteceu? Começou a crescer esse conceito e as empresas, as universidades, as escolas, os bancos, começou a ter esse investimento porque eu vou ter um recurso alocado dentro de um data center externo, fora a minha organização, e eu vou ter uma grande escalabilidade de recurso. E eu vou começar a usar só o que eu preciso. Isso eu falo nos grandes players. Eu posso, vamos supor, eu vou montar um escritório de contabilidade. Eu tenho um RP que faz a contabilidade, os impostos da Receita Federal. Uhum. Eu não preciso ter toda aquela infraestrutura, comprar um servidor, comprar um banco de dados, colocar um link de internet com alta disponibilidade. O que eu faço? Eu compro o recurso na nuvem, né? Eu preciso ter um link de internet e toda aquela infraestrutura que eu teria que investir antigamente, eu invisto. Uhum. Eu pago pelo uso na nuvem. A gente vai falar mais na frente as modalidades que nós temos. Eu alugo uma infraestrutura, eu administro aquela infraestrutura. Eu compro um software lá dentro ou com uma plataforma. E a partir disso eu consigo ter toda uma agilidade nesse recurso sem ter um investimento local. Então, que em pouco tempo fica obsoleto. Então vamos lá, só para o povo entender. Então eu tenho aqui, antigamente, eu tinha vários servidores físicos. Num prédio, num banco, por exemplo, né? Vamos lá, eu tenho vários servidores. Então, aquele bando de armário, né? Que fica com aquelas luzinhas piscando. Sim, isso mesmo. Uhum. Então, isso é o servidor. Lá no escritório, que era menor, tinha aquele servidorzinho menor, que ficava lá numa caixinha, né? Hoje, a pessoa não precisa mais ter isso. Não, é isso? Isso, exato. Antigamente ele ficava na sala cofre, né? Que a gente fala. Que, aliás, o data center é um cofre também, isso, né? Sim. Porque, assim, todas as minhas... senhas, todos os meus dados pessoais, minhas fotos, tudo isso está ali guardado naquele cofre. Tipo, vamos lá, vou pegar o exemplo da locadora de vídeo. A geração que está aqui assistindo, talvez eles nunca nem ouviram falar em videocassete, mas eles vão pesquisar. Porque o que tinha antigamente? Foi até um dos programas que a gente teve aqui. Tinha uma sala, uma loja enorme, cheio de estantes com as nomenclaturas que era cada tipo de filme, tipo comédia, né, e tal, e drama, suspense. E ali você tinha várias fitas de vídeo e você alugava, você pagava por essa fita. E se você não devolvia, você pagava multa. Então, eu estou fazendo uma analogia aqui exatamente com o que a gente tem hoje no data center. É a mesma coisa, só que não fisicamente ali. No ambiente externo. No ambiente Exato. externo. Eu tenho um prédio cheio de espaços, de
de processadores, não é isso? Estou falando a linguagem certa? Servidores, isso. Servidores, cheio de servidores para eu alugar isso. Eu alugo. E eu tenho um profissional que alimenta esses dados. Que administra esses dados, faz a atualização. Ambiente, exato. Atualização, o que mais? Faz a gestão dele e cuida da segurança, dos acessos. A segurança, tá. E esse ambiente, ele é dividido por zona de disponibilidade no mundo todo. Tem redundâncias. Como é que é? Repete, não ouvi. E esses ambientes, pelos grandes players, a Amazon, a AWS, a Azure... Não, a gente vai falar sobre eles agora. Aí só complementando também essa questão que o Alexandre falou, em relação também à disponibilidade, né? Vou dar um exemplo da Black Friday, né, no caso. Hoje a gente não precisa mais comprar um ambiente físico, né? Comprar servidores, blades, né? Memória, para instalar fisicamente no ambiente. Hoje eu posso solicitar via computação em nuvem, né? Aquele recurso para aumentar, a gente fala escalar, né? Escalar horizontalmente ou verticalmente. Para ter aquela necessidade específica naquele período, 1 dia, 2 dias. E não comprar um equipamento físico para depois eu não utilizar mais. Então, eu compro aquele recurso por um determinado período, depois eu desaloco aquele recurso e pronto. Vai estar disponível para mim ali naquele sentido. É como se eu estivesse alugando o Spotify, por exemplo. Você aluga um espaço. Tipo assim, exato. Eu quero montar uma infraestrutura para ter um site para fazer compras. Mas aquilo ali vai durar uma campanha. Vai durar 30 dias, 15 dias. Eu compro aquele recurso na nuvem, provisiono ele para aquele determinado período, quanto que eu vou precisar de memória, quanto de carga de acesso de usuários e provisiono. Entrego isso, funciona a campanha, quando termina eu estabilizo isso, pago pelo uso e pronto. Sem ter que antigamente investir num servidor, contratar um link de internet com alta disponibilidade, banco de dados para ter aquele projeto. Pode ser pontual, por um projeto pontual. Compro o acesso, libero o recurso, acesso e entrego a contingência. A necessidade. Tá, entendi. Então vamos lá. E aí, isso é dentro da qualquer coisa que eu vá fazer, né? Sim, você até deu um exemplo antes comigo ali sobre biblioteca. Quer dizer, o banco de dados é uma biblioteca ambulante. O que acontece? Hoje, no tempo atual, tipo assim, antigamente você tinha que estudar, você ia para uma biblioteca, sentava lá, tinha livros do que você estava estudando na faculdade, na escola, tinha aquela gama de livros. Hoje você entra numa plataforma de estudo para concurso, para faculdade, para certificação da nossa área de tecnologia, e você tem uma gama de recursos lá para você estudar. Isso está aqui, está numa hospedagem de nuvem, segmentado por servidores, por tipo de matéria, por tipo de estudo. Numa plataforma externa, você com recurso em casa, você tem uma grande escalabilidade de vídeo, de estudo, hospedado na nuvem. Hospedado na nuvem. Tá, e aí a gente paga isso para esses grandes data centers, Data né? center. Exatamente. Que é, por exemplo, eu tenho cloud no meu celular. Então, eu pago um espaço lá que Sim. eu preciso. Aí, se eu preciso de mais espaço, eu pago mais, não é isso? Isso. É mais ou menos isso, só que numa escala maior que vocês estão falando, né? Isso, por exemplo, você tem hoje vídeos e fotos. Se você quer mais 1 GB para armazenar seus dados pessoais ou suas fotos, você vai pagar por aquilo ali um valor X a mais e você vai estar consumindo aquilo ali. Vai ter aquele recurso disponibilizado ali para você. Então, resumindo, nuvem é só um lugar fora da caixa. Isso. Estou em outro ambiente, né? Inclusive, eu fiquei sabendo que tem plataforma, tem data centers até em lugares muito frios, que é até para economizar energia, porque precisa estar bem refrigerado. Bem refrigerado, exatamente. Né? Porque tem alto processamento e esquenta, né? E aí é muita gente, Gente, é muita gente para você ficar operando aquilo ali. E vem cá, tem mais umas coisas que a gente vai falar dentro da IA, né? Com essas... Você que ia falar, Carlos. Como é que fica a IA nesses processamentos? Você estava me contando ali fora. Uhum. Então, hoje, devido ao alto processamento e consumo, né, de recursos em IA, hoje o ambiente físico já não atende mais isso, né? Porque precisa de refrigeração, energia e consumo de energia de pessoas ali para poder fazer a gestão desse ambiente. Então, hoje a gente tem várias ferramentas de cloud que já está no ambiente de nuvem também, que a gente configura aquele recurso para poder escalar e para poder utilizar esse recurso e a necessidade devido a essa demanda, né? Então, pode falar. Então, hoje, o ambiente de nuvem é mais propenso a isso, né? Para essa utilização, né? E a gente tem 3 grandes, mas tem uns outros que eu pesquisei aqui, a gente conversou, que é
Cloud da Google, Temos o Google Cloud, né, GCP, Google Cloud. o a Amazon da AWS, AWS e Azure Azure da Microsoft, da Microsoft. Aí tem da temos IBM. da IBM IBM Cloud e temos da Oracle. São esses os grandes, Os né? grandes players de nuvem do mercado. Os principais. E eles vão assim para tudo quanto é operação, governo, bancos Sim, e até o sim. pequeno. Sim, mas tem uma particularidade, tipo assim, exemplo, tem segmentos do governo ou de empresa que ela monta sua nuvem privada, tipo assim, um banco. Eu quero montar uma nuvem privada. Ela vai, monta um data center, compra recurso de hardware, de disco, memória, coloca e instala dentro do banco. E ela passa a ser uma nuvem privada do banco que as unidades do banco, dos outros estados, acessam esse recurso que fica na sede. Então, tem esses players, que são as nuvens públicas, e nós temos as nuvens privadas. Tipo assim, eu quero montar uma nuvem privada, eu quero ser um investidor. Eu vou comprar recurso, memória, eu vou montar aqui uma estrutura parruda, vou colocar conexão de internet e vou vender para os meus clientes. E eles vão hospedar seus sistemas, seu objetivo do negócio dentro da minha estrutura que eu criei. E aí passa a ser o quê? Uma nuvem privada. Tem essas públicas que são comuns e tem essas privadas que você monta. São 3 tipos de nuvem. Além da híbrida, exato. A da Que é a híbrida. E tem a híbrida, que são que os dois, você junta né? os dois ali, que hoje você tem o seu ambiente privado hoje, porém é necessário o acesso público também. Então Sim. você mistura os dois, a gente chama de híbrido, né? Foi exatamente o que o Alexandre explicou, né? Que é o do banco? Não, o que acontece o híbrido? Às vezes, assim, por mais que a computação em nuvem hoje está avançada, tem estabilidade, é mais prático, é mais ágil, tem lugar que ainda mantém o seu data center físico. O que eles usam a nuvem? Tem gente que usa a nuvem como backup, como redundância. Eu tenho meu data center físico, mas eu tenho uma contingência na nuvem. Eu tenho um espelhamento do que eu tenho no físico na nuvem. Porque se um dia acontecer um desastre COVID, pegar fogo, ter perda de dados, eu recorro na nuvem e recupero esse ambiente em poucos segundos. Então a gente tem aquele conceito. A gente tem a nuvem híbrida, tem a privada e tem a pública. A pública que é do governo. Não é a pública são esses players que a gente falou. A pública são essa, AWS... As públicas São são os players grandes, comuns tá que bom. tem, os grandes players do mercado. Entendi. Exato. Elas são públicas porque é aberta a todos. Isso, a privada é que eu monto hoje no meu ambiente, No seu no ambiente. ambiente físico ali, que seria o ambiente privado mesmo Sim. do Eu cliente entendi. ali. Ele falou do banco. Isso, exato, onde apenas os clientes internos fazem o consumo desse serviço. Exemplo, vamos supor que o Highcast quer montar uma nuvem aqui. Aí você compra recurso, instala aqui, monta um data center e você começa a vender esse espaço para os seus clientes. Aí ela passa a ser uma nuvem privada. Você administrou, legalizou ela aqui e vende para os seus clientes. Então ela passa a ser privada. A gente fala pública porque tem esses players comuns no mercado, que estão propagados, Microsoft, Amazon, Google Cloud, essas são públicas, que estão comum, e ela é de grande porte, porque ela tem várias redundâncias em várias zonas de disponibilidade do mundo. Tem na Ásia, tem nos Estados Unidos, tem na África, tem no Brasil, e são espelhadas. Ele está numa zona de disponibilidade, deu problema, ela ativa a outra zona de disponibilidade e não cai a qualidade. Entendi. Ela fica sempre ativa 24/7, com disponibilidade, entendeu? Entendi. Mas por ser público, não quer dizer que seja, vamos dizer, bagunçado, né? Não, tem um muito pelo acesso contrário. controlado. Tem que Exatamente. aliás, tem que ser muito mais Porque muita organizado. gente confunde por ser público, acha que todo mundo tem acesso. Não é assim, mas tem um acesso controlado. E assim, é público porque qualquer pessoa pode consumir. Isso, exatamente. Pode fazer o cadastro, consumir e acessar aqueles serviços ali principais ali. Ali eu acho que tem que ser mais nuvem. organizado ainda, né? Porque Sim. você precisa de uma estrutura muito maior para manter aquilo ali na linha, botar todo em códigos e organização. Tem toda uma estrutura, tipo assim, você contrata um ambiente, você tem uma chave criptográfica para poder acessar, você tem um ID com o seu contrato que você contratou, tem uma gestão de acesso à identidade, ela segue uma legislação, tanto da GPDR, da União Europeia, ou do Brasil, que é da LGPD. Então, assim, porque são dados que você vai colocar lá muito importantes, dados financeiros, Dados sensíveis. dados sensíveis Muito de saúde. sensíveis. Sim. Então, quando você vai Saúde do meu hospital, né? Principalmente. E aí, quando você vai contratar, na documentação de contrato, você pergunta qual legislação você segue. Qual a garantia dos dados que eu estou hospedando lá dentro? Aham. Porque você usa como contingência, mas você tem que ter integridade. Porque, assim, um exemplo de segurança da informação. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Você vai hospedar fora para ter agilidade, ter disponibilidade, mas seu dado tem que estar hospedado num lugar íntegro e seguir uma legislação vigente que garante a integridade do seu dado lá dentro. Sim, eu sei bem disso. Então, agora vamos lá. Tem umas siglas. Eu fiz até uma brincadeirinha aí, porque dentro dessa computação da nuvem,
você tem estrutura, plataforma e software e tem umas siglas. Sim. Né, Carlos e Eurípides. E essas siglas, IaaS, não é isso? Isso. PaaS e SaaS. Eu ouvi já falar sobre isso algumas vezes, eu não sabia o que era. Agora eu já sei o que é. Aí eu vou brincar. Que assim, a estrutura é como se esse IaaS, como se eu estivesse comprando os ingredientes para fazer a pizza em casa. A plataforma é como se eu tivesse comprado a pizza pronta e fosse assar em casa. Tá certo? Isso. Correto. E o SaaS, o software, é como se eu tivesse já pedido a comida no iFood ou em algum desses plataformas de comida, ou eu ia ao restaurante comer. É isso? Isso. E aí, então, assim, o Gmail, Netflix, Google Drive, o celular, como que eles se encaixam nesse dia a dia? Como que tudo isso se encaixa no dia a dia da gente? Então, falando um pouquinho de cada conceito, né? Seria infraestrutura as a service, né? Que seria o ambiente de infraestrutura, que seria o data center lá. E isso, exato, IaaS. E o PaaS seria você utilizar a plataforma para consumir os serviços. E o SaaS seria o exemplo, né, a Netflix, né? Então, você vai utilizar... E hoje também a gente pode falar o Microsoft 365, né? Que seria ali o seu e-mail, o Word, o Excel, o PowerPoint, para você utilizar aquilo ali na nuvem, que já está pronto para você lá na nuvem para você poder consumir. Seria exatamente isso. Então, Não sei se eu entendi. vamos lá, deixa eu explicar para você. Vamos, a gente tem os conceitos. A gente tem Só IaaS, vou pedir para PaaS... você não bater Tá. muito na mesa para a gente não ter barulho. A gente tem IaaS, SaaS e PaaS. O que acontece? Às vezes a contratação na nuvem, a pessoa quer só a infraestrutura lá dentro. Ela quer um banco de dados, ela quer um storage, ela quer um servidor de aplicação, então ela contrata só a infraestrutura. Você contrata o espaço e você vai administrar toda aquela infraestrutura. Só que aí você entra, você vai administrar. Só que às vezes você contrata um software, vamos supor, contratar um Gmail, a licença do Gmail. O Gmail é um software como serviço. Você não vai ter que mexer com nada na infraestrutura. Vai te dar uma senha, vai te dar um usuário, você vai entrar lá e você vai acessar todos os recursos. Qualquer software, mano, Netflix, software como serviço. Você vai entrar lá, vai ter todos os recursos de vídeo, Spotify, você vai ter todos os recursos. Então você vai ter um software como serviço. Pronto, é o que eu chamei de SaaS, né? Isso. O que vai acontecer? Você não vai preocupar com fazer backup, você não vai preocupar em administrar, você não vai preocupar com nada. Você vai ser Consumir. Você vai consumir o recurso lá dentro. Vou comer a comida já pronta. Isso. Diferente da infraestrutura. Infraestrutura, você contrata um espaço, você vai ter que administrar, você vai ter que fazer backup, você vai ter que fazer a gestão de quem acessa um ambiente lá, entendeu? Então, quando você compra uma coisa pronta que você só vai ter o acesso, software como serviço. E essas siglas que a gente usa é só para você identificar os serviços nas nuvens. É o tipo de serviço e como que você vai contratar. O que você vai contratar? Então, a modalidade do serviço de nuvem que você vai usar lá. Que tem técnicos para fazer cada área dessa. Isso, exato. Dentro desse ecossistema. Pode ser administrado internamente por você, analista de TI da empresa que contratou, no caso da IaaS. Agora, se for um software, você vai só usar. Quem vai administrar é todo o técnico lá do provedor de nuvem. Ele vai administrar, vai fazer backup, vai ver dividir por sub-redes dentro lá da nuvem para poder fazer conexões, entendeu? Vai administrar o ambiente para você. Você vai preocupar só em usar o ambiente. E nisso aí também entra o conceito de responsabilidade compartilhada, Isso. né? Que aí seria, eu como usuário, consumo aquele serviço, mas eu também tenho a responsabilidade da minha segurança. Então, eu tenho que cadastrar uma senha de acordo com o que eles estão requisitando, porque se eu não cadastrar uma senha de acordo, pode acontecer alguma falha ali do meu lado, não necessariamente do lado do provedor, né? E em relação a outras configurações mínimas de segurança que eu preciso também fazer, né? Então, a nuvem tem a parte dela, de administrar o data center, a parte de segurança física, e eu tenho a parte de, como responsável também, fazer a gestão das minhas credenciais, do meu acesso, para ter o mínimo de segurança usuário, do meu né? lado. Isso, eu como usuário, Tanto como consumidor. cliente como consumidor final. Isso, exato. Tá. Isso já, e a gente tem isso quando vai contratar, obviamente. Até Sim, quando sim. a gente vai fazer você vai fazer uma contratação de uma Netflix, você tem que botar seus dados, e-mail, seu cartão de crédito e tudo mais. Então, isso aí, eu estou contratando o SaaS, Sim. né? É isso. Só para a gente ficar aqui tudo alinhado, para ninguém se perder. Sim. Mas em relação
a essas letrinhas, né, que nem foi dito, é mais o conceito mesmo de cloud, né, em relação ao consumo do serviço na plataforma de nuvem, né? Como você estruturar o que você vai contratar na nuvem. Porque ainda existe um pouco do medo das pessoas Sim. de falar assim, eu deixei meus dados na nuvem. O que vão fazer com isso? Normalmente as pessoas... Tem gente me vigiando, o que tá acontecendo, sabe? Até eu já vi, assim, muita gente quando vai fazer aqueles questionários que tem, né, pra gente se logar e contratar o serviço, eles perguntam várias coisas. Então, as pessoas não querem nem... Primeiro, quando é o contrato, eu duvido que a maioria não lê. Sim. Só bota lá que leu. É porque muita gente tem medo porque, assim, tá na nuvem, tá? Eu não sei onde tá. Mas, assim, tá no Brasil, porque tem a legislação que, em relação a isso, tem que estar no Brasil. Se for alguma coisa que esteja fora do Brasil, vai estar informando no contrato. Mas, como foi dito, ninguém lê. Porém, tá ali, tá seguro, né? Mas é seguro em relação a isso. O profissional da nuvem, ele tem que estar com isso já no DNA dele. Sim, ele tem que manter o ambiente seguro, porque senão é ruim para vocês também, né? Porque... No governo, eles fizeram até uma legislação, até um incentivo para os órgãos a migrar para a nuvem. Criou uma legislação, teve workshop, teve palestra para migrar o TCU, o Tribunal de Contas da União, propagou isso, fez palestra entre os órgãos, para quê? Para migrar um ambiente, porque assim... Você tem uma coisa, você não tem nada. Você tem, na nuvem você tem uma redundância, você tem uma contingência, né? E você tem... É aquela coisa, é adaptativa, é escalável, você modela de acordo com o que você está usando. Por exemplo, eu trabalhei em uma empresa que a gente tinha um ambiente todo financeiro, que gerava a parte financeira, a parte de recurso, e estava tendo muita lentidão, e eu não tinha, eu precisava investir para melhorar a qualidade. Eu contratei um espaço na nuvem, migrei todo o meu ambiente para lá, escalável, com agilidade, com segurança. Então, assim, eu tive toda a segurança dos meus dados financeiro e adequado ao objetivo da organização. E um custo irrisório. Se eu fosse ter isso tudo num data center físico, eu ia pagar o triplo de valor. Eu entendi que é bem mais econômico, mas ainda tem esse receio da pessoa não saber onde estão as coisas dela. Sim. Tipo assim, igual guardar dinheiro no colchão. Às vezes a pessoa sabe que o banco é mais seguro, mas não tem essa cultura do conhecimento. Então, assim, isso é o que a gente está fazendo aqui, até para desmistificar um pouco essa coisa de entender que um data center e que a computação de nuvem, ela traz essa segurança, é o cofre dos seus dados. Porque muita gente tem medo de botar isso fora do seu ambiente. O seu controle, né? Porque não sabe. E aí, o que eu vou fazer? Vão roubar minhas coisas? Até, como a gente fala de... quando você vai espionar o outro, assim, de espião, querendo pegar os dados que o outro tem. Então, assim, tem que ser também lugares muito bem preservados, né? Seguro muito e bem controlado, seguros. Por isso que Controlados. ambientes críticos e sensíveis, na hora que você vai fazer uma contratação de nuvem, é passado por auditoria, por auditor externo, né? O que você faz? Você tem que ter um ambiente com redundância, seguir uma legislação vigente de proteção à privacidade, e ele tem que ter uma hospedagem aqui no Brasil. Tem que ter uma redundância. Tem umas premissas e pré-requisitos. Quando é dado do governo, sistemas críticos, você tem que ter uma legislação vigente, segurança da informação, e tem que ter um data center com espelhamento aqui no Brasil. Então, esses data centers desses grandes aqui no Brasil tem que ser com a nossa lei, né? Sim. E quando você falou, quando for fora... É GPDR, da União Europeia. Aí a gente também tem que ler lá as entrelinhas e saber se você está de acordo com aquilo, e eles também têm que manter os seus dados. Mas foi o que o Carlos falou. Tem a responsabilidade deles, mas tem a nossa, é uma responsabilidade compartilhada. Ele vai te dar o acesso, vai garantir seu dado. Agora, se você fizer o mau uso e não fizer a gestão do que você tem de acesso, você também responde, né? Aí vem aquela questão de LGPD, de quem o operador, quem é o controlador, quem usa o dado, qual a finalidade do dado, para que eu uso aquele, entendeu? Tem que ter toda essa gestão do que está lá na nuvem. Não é só contratar lá o ambiente e agora a responsabilidade é da nuvem. Não, é compartilhada. Contratei e está seguro, então, não, tenho que fazer a minha parte também. Eu posso dizer que se não existisse computação em nuvem, dificilmente a gente ia ter uma IA, por exemplo? Sim. Né? Provavelmente teríamos uma outra tecnologia próxima da IA, porém não igual hoje, né? Não chat GPT, a gente tá, exato. Não tipo uma generativa, teria uma IA como era antes. Sim. Porque a IA já é
É antiga, ela veio se evoluindo com o tempo. Ela veio ser... Ela ficou popular com com o chat GPT, Sim, talvez teríamos uma coisa bem próxima, mas não uma IA como hoje, né? O que a computação em nuvem hoje ela vai trazer? Ela consegue trazer diversos recursos financeiros, de multimídia, escolar, educacional, ágil a qualquer momento. Você dentro do seu celular, você tem uma gama de recursos. Você não precisa ter nada, você tem só acesso à internet, você acessa seus estudos, plataformas de vídeo, banco, tudo isso está o quê? Está externo, numa nuvem. Nuvem. Se for um aplicativo do banco, você faz transação bancária, você faz aplicação, está onde? Você paga, você faz Pix. Faz Pix por quê? Porque está num data center externo do banco com alta escalabilidade de recurso tecnológico. Na palma da sua mão. O Carlos trabalha diretamente com isso, não é isso, Carlos? Isso, trabalho com... Você faz o quê, assim? Como é que é seu dia a dia de Você é um programador de nuvem, você é engenheiro de nuvem, você é um arquiteto de nuvem, você é tudo isso ao mesmo tempo. Porque eu também vou chegar lá na parte da profissão, que eu acho que isso é uma coisa que também evolui muito rápido e vocês ficam com esses bugs aí, com essas lacunas de profissionais qualificados para entrar nesse mercado, né? Que tenha toda essa bagagem. Sim. E consiga transpor isso para o dia a dia ali da profissão. Você é o que dentro da sua profissão hoje? Hoje eu sou administrador cloud, que envolve todo esse conceito de administração do ambiente de nuvem, que é focado mais em Microsoft, que é o Azure, e na parte também de segurança e dentro do 365 também, onde eu faço a gestão desse ambiente de nuvem, né? Então faço a gestão de banco de dados, máquinas virtuais, ambiente Kubernetes, gestão de usuários, gestão de identidade de acesso, criação de recursos como um todo para disponibilizar para os usuários finais, que a gente chama os clientes, né? Para poder utilizar esses recursos. E quais são os recursos? Quero entender assim, mas fala assim, recursos. Que recursos? Recurso hoje, sistemas, aplicações. Hoje, vou dar um exemplo bancário. Vou dar um exemplo bancário. Não trabalho em banco, mas um exemplo, né? Então, hoje, o aplicativo de um banco X aí. Então, hoje, eu administro essa plataforma. Então, nessa parte de segurança, criação do recurso que são máquinas virtuais, banco de dados, administração de usuários, permissões, firewall, e segurança como um todo, né? No contexto em geral. Você fica criando aqueles códigos lá para a pessoa entrar? Token, por exemplo, uma criação para você entrar no sistema de nuvem? Sim, é configurado lá. O token, né? Isso, a configuração é feita lá. O MFA, um exemplo MFA. Então, eu faço a administração, revogo alguns acessos, dou essas permissões para esses usuários ali, para eles fazerem essas configurações e acessar sistemas específicos, sistemas internos, né? Exemplo, igual você perguntou, o que tem dentro da nuvem? O que é a nuvem? Para ter um sistema hoje, para ter uma infraestrutura de um banco, de um aplicativo, de um app, do Netflix, do Gmail, precisa ter uma infraestrutura. O que é infraestrutura? A gente tem servidores de aplicação, que é onde é hospedado o sistema, ela tem um storage, tem banco de dados, tem conexões de sub-rede, tipo assim, para ter uma aplicação dessa grande, precisa de vários servidores. Ecossistema. É uma arquitetura. Eu tenho banco... Arquiteto, que eu perguntei para você. Tem uma arquitetura, tem um banco de dados, eu tenho um armazenamento dessa aplicação, eu tenho conexão de internet, isso é segmentado. O arquiteto de cloud, o administrador de cloud, ele vai provisionar esse recurso, vai instalar o sistema, vai dividir isso em sub-redes, vai administrar o acesso e de tempos em tempos ele vai fazendo a melhoria desse ambiente, de acordo com a demanda que a pessoa que contratou vai pedindo. Então, ele vai administrar tudo isso e vai prover o recurso. Aumento mais memória. Eu tenho servidores Windows, eu tenho servidor Linux, eu tenho um banco de dados SQL, eu tenho Postgre, eu tenho um RP financeiro, eu tenho um sistema de saúde das clínicas, eu tenho um sistema do Banco Central. Então, assim, tá tudo lá dentro. E esse analista, no caso do Carlos, ele vai administrar e vai provisionar e vai sustentar esse ambiente para que ele seja de acordo com a necessidade do negócio. Eu vou aumentar, eu vou diminuir. Então, se alguém fala assim hoje, o sistema está lento hoje. Transferência bancária hoje está lenta. Eu vou identificar naquela aplicação o que está acontecendo. Está consumindo mais alguma coisa? É banco? É um usuário? Está com algum problema? Eu vou identificar para tentar corrigir aquilo ali. Está tendo um ataque de hacker, e aí por isso que está... Aí vamos analisar o que está acontecendo. Vai ter sistema de monitoramento, eles vão dar o alerta para a gente vai investigar os logs de acesso, o que foi? Foi um banco? Ou então porque todo mundo recebeu o salário naquela hora, naquele lugar, e todo mundo vai olhar ao mesmo tempo, aí dá bug, né? Sim.
Mas aí Alto a processamento, nuvem consumo, né? é provisionada para ter essa grande escalabilidade de acesso. Por isso que tem esses data centers separados, em redundância de zonas disponibilizadas no mundo, para quê? Para suprir a carga de contingência que hoje, se colocar isso no servidor físico e não for provisionado corretamente, você cai. Mas eu posso até te dar um exemplo assim, meu, que você está falando disso, que eu estou achando interessante, porque eu sempre gostei muito de trabalhar à noite, depois das meia-noite. Porque parecia que a minha internet era mais rápida. Tudo que eu ia fazer era mais rápido, Sim. tudo era mais... Porque não tinha aquele bando de gente usando. Agora, de uns tempos para cá, quando ela chega 2 da manhã, ela fica puff, devagar. Aí eu falo, o povo deve estar dormindo, ou então diminuíram lá as maquininhas para ficar mais fria. Isso existe, gente, porque assim, eu entendo que tá tudo na nuvem, não é isso? Sim. Então eles estão trabalhando full time ali. Se eu ligar para uma operadora de 24/7, alta disponibilidade. Então, mas existe essa lentidão nesses horários que eu acho que tem ali uns horários que vocês mandam a máquina ficar mais quieta, não? Assim, nesse caso específico, pode acontecer de estar tendo alguma manutenção específica ali. Na rede, naquele como um período. todo. Ou a migração de algum sistema, alguma aplicação, e por isso está um pouco lento. Não é normal, mas pode acontecer. Tá. Ou pode ser até uma... como é que eu vou te falar? Quando a pessoa... Eu não vou saber falar o que eu quero falar. Mas pode não. falar. Pode falar, tá tranquila. Sim, é porque eu quero dizer o seguinte, por exemplo, quando entra uma série nova, e é esse horário, tá? 2h30, 3 da manhã, porque é um horário que eu gosto, às vezes, de estar acordada. E aí, cai a rede, não entra, demora, fica lá aquela rodinha lá, você tá vendo uma série, cai, demora. Aí eu tenho que fazer aquelas coisas que eu desligo na tomada, espero não sei o quê, ligo tudo de novo, aí volta a funcionar. Mas fica mais... Eu sinto Fica que um pouco mais lenta. fica Porque mais provavelmente lento. é porque o provedor lá de filmes, não vou falar o nome aqui, né? Ele tá jogando pro novo sistema, tá atualizando, tá colocando em produção. Então pode ser por isso que fica um pouco mais lento. Entendi. Entendeu? Mas é tudo isso por causa é tudo na nuvem, são Sim, serviços é tudo em nuvem. de nuvem, eu tô falando certo. Porém, é uma atualização. Então, eles preferem fazer no horário de madrugada porque onde a pessoa, tem menos acesso de pessoas. Mesmo, o consumo é menor. Então, por isso, é algo planejado. Entendi. Porém, tem pessoas que sentem nessa lentidão. As pessoas ficam de noite acordadas em vez de dormir, né? Porque assim, em ambiente de tecnologia, a gente não consegue fazer as atualizações e a manutenção no ambiente de comercial. Entendi. Que é onde gera muito risco. Então, assim, eles fazem uma análise onde tem menos acesso. Onde está mais tranquilo o ambiente, eu vou fazer um patch de atualização. Aí isso também vem com o seu link de internet da sua operadora, da sua casa, como é que está o ambiente. E eles fazem essas atualizações em manutenção do servidor. Porque tudo é na nuvem, é um servidor que tem vários arquivos lá dos filmes que são atualizados. Você acessa pelo seu link de internet, solicita o filme e ele te traz um stream de vídeo através do throughput da sua rede. E aí, de acordo com a manutenção, como é que está a sua conectividade, traz a resposta do seu acesso. Eu acho isso muito incrível. Esse local que vocês trabalham, que é nos bastidores, eu acho muito chocante no sentido de maravilhoso, sabe? Sim. Porque é muito 0 e 1 para transformar em várias coisas físicas. Eu acho que se os filósofos Freud e todos eles estivessem aqui hoje, eles me iam meio que enlouquecer. Acho muito legal. Poder explicar, né? Foi uma sacada de Messi, né? Ter investido em tecnologia, trazer para o futuro que é hoje, a modernidade. Como eu falei, a gente tem toda uma vida dentro do celular. Você tem um recurso, você apaga a luz da sua casa, fecha a porta, você acessa banco, você vê filme, você faz pagamento, você responde mensagem do seu trabalho, tudo numa modernidade. Então a cloud veio para ajudar, veio a inteligência artificial, veio a segurança, veio os dados. Então, assim, o momento que nós vivemos é um momento do futuro mesmo, que a tecnologia veio para ajudar e facilitar a nossa vida no dia a dia. Tá, e aonde que fica o ponto de o buraco negro dessa tecnologia? Vamos falar assim, nos profissionais que a gente não tem para tratar isso? Vocês falaram para mim que tem um vazio aí. Tem um lugar aí que está precisando de profissional. O que acontece hoje?
hoje, a gente é profissional de TI, tem bastante tempo. Para você chegar no nível certo da sua carreira, você tem que investir, você tem que estudar, tem que se qualificar. As certificações, elas são caras. Você tem que doar o seu tempo, você tem que sair de um trabalho, ficar à noite estudando. Então, assim, nem todos... Hoje em dia, não basta você entrar numa universidade e fazer um curso de ciência da computação. Você tem que terminar lá e continuar sua vida contínua se qualificando. E a demanda hoje do mercado, das empresas, dos órgãos públicos, de migrar para a nuvem, de ser atual, está muito grande. Então está tendo uma lacuna muito grande de profissionais qualificados, principalmente em computação em nuvem, para acompanhar essa demanda do mercado. Entendeu? Porque assim, para ser um especialista em cloud, você precisa investir no seu conhecimento. Mas hoje, se a pessoa tiver disponível, tem muitos cursos na internet, programas do governo, que incentivam... O Hightech Cast, Sim. ou o Hightech Curse, né? Que é um curso também do... O Senai, não sei se pode falar aqui. Pode, o Senai, pode falar. o SESC, o Senac, os Institutos Federais Brasília, as universidades federais estão propagando, estão dando os treinamentos. As empresas estão fazendo hackathons, bootcamp para treinar os profissionais para dar conta de adequar as demandas que tem do mercado de tecnologia da informação. E cloud está inserida nessa demanda. Você que está ali no seu dia a dia, qual é a sua dor, né, do seu trabalho ali? Eu vejo que assim, na minha visão tem os dois lados, né? A gente carece de profissionais qualificados e de bons profissionais, né, principalmente. E do outro lado também as empresas que exigem muito dos profissionais. Querem um profissional Top. Muito qualificado, a gente falou overqualified, né? Então já ali com a graduação, certificado, nível de proficiência normalmente muitas vezes fluente em inglês, né? Eu mesmo já fiz algumas entrevistas até para um grande provedor, né, de nuvem já também, porém não foi aprovado, né? E eu vejo essa dificuldade deles em relação a contratar, né? Porque era uma pessoa muito qualificada e eu vejo também que tem muitos profissionais qualificados, porém falta também uma primeira oportunidade, né? Então não é só falar dos profissionais que não tem. A gente tem bastante profissionais bons aí que estão em busca de oportunidades, né? Tanto é que a gente vê alguns layoffs aí de grandes empresas aí, bons profissionais que estão em busca. E do outro lado eu vejo as empresas, né, que estão exigindo muito, né? Não é errado, né? Porém não bate muito ali com a realidade, né, de algumas empresas, né? Eu vejo mais nesse sentido. E você, Eurípides? O que você fala sobre a parte de profissionais e a capacitação? Você está falando aí. Mas existem, além desses cursos, a pessoa tem que se interessar em ir e conhecer as empresas também que precisam desse profissional, né? É uma profissão do futuro? Então, é uma profissão já do é do futuro? presente, né? É do presente? não passa nem ser futuro, é uma profissão do presente, já chegou, é um caminho sem volta. E o que eu vejo assim, eu falo o Carlos também, eu falo que assim, eu comecei a minha carreira como estagiário, como técnico de suporte, mas eu vi que eu tinha uma oportunidade e eu podia crescer na carreira. Então o que eu fiz? Eu fui atrás do conhecimento. Eu fui para o Senac, eu fui para o Senai, eu fui para a Escola Técnica de Tela Técnica, fiz curso, fiz treinamento, fui me qualificando. Porque eu fui vendo como agora que o mestrado, né, também mestrado na UNB, agora que eu terminei. Eu fui buscando conhecimento porque eu vi como que o mercado estava se portando. Eu fico vendo como é que estava a tecnologia, como é que estava avançando. Eu fui buscar o conhecimento para quê? Para me ter espaço. Eu vejo hoje que a pessoa faz uma faculdade, faz um nível superior e ela não quer mais se qualificar. Acha que aquilo ali está bom. Não. Você tem um estudo contínuo. Você tem que acompanhar, tem que estudar, tem que tirar certificação, tem que participar de fóruns, tem que ir em workshops. Para quê? Para você acompanhar a evolução do mercado de tecnologia. Porque é onde está a carência. E entender também o que as empresas precisam. Eu fiz isso, o Carlos fez isso, para a gente ter uma ascensão na nossa carreira. A gente pagou o preço, né? A gente pagou o preço. Sair de um trabalho 6 horas e ficar até a meia-noite, 1 hora da manhã estudando. E ficar isso durante um mês, um ano. Eu acho que eu estudo hoje desde quando eu terminei a minha graduação. É saindo de trabalho... Não, você estuda todo dia. Todo dia. Porque assim, o que eu vejo é que existe uma evolução muito grande em todas as áreas tecnológicas, né? E ela vem sendo muito rapidamente escalonada, assim, E com a nuvem também vai acontecer. Sim. E quer dizer, vai acontecer. Já aconteceu, está né? acontecendo. Essa mudança, é a realidade. até em relação a algumas certificações, né, que era voltada apenas para nuvem e segurança, hoje estão voltadas mais para IA dentro da nuvem e também segurança em IA. Então, hoje a gente vê que essa questão de tecnologia, né, tanto IA quanto computação em nuvem, está evoluindo também. E as próprias certificações estão acompanhando. E o mercado também já está exigindo, né, que a pessoa tenha conhecimento de IA.
E saiba dominar um pouco de IA, né? Não vou falar que tem que ser um especialista, mas que tenha o conhecimento, né? Tenha pleno domínio ali. Vocês usam muito IA na nuvem para Sim. fazer... Como que a gente pode entender um pouquinho esse universo? O que a IA faz? Ela tipo assim, ela te dá uma visão do que você precisa fazer. Eu vou provisionar, eu vou usar aquele recurso ali, eu vou fazer um script para poder automatizar. É tipo um relatório? Relatório. É como se fosse uma base de apoio para poder você automatizar, verificar o que tem na nuvem, criar script de automação, olhar um recurso lá dentro, entendeu? Ela te dá um fator base... pensante, é um braço a mais, é um agente a mais para você ser resolutivo dentro do seu ambiente. Para você tomar decisão. É o suporte à decisão. Você que vai tomar a decisão. Mas ela acelera o processo. Mas ela te ajuda. Então, assim, você tinha que ficar pesquisando vários... Pesquisando, estudando um caso. Tem uma situação de um problema. A IA vai identificar o problema. Eu estou falando isso dentro do seu trabalho de nuvem. Sim, isso ela vai te dar a questão do problema. Eu vou ter uma análise crítica e eu vou atuar. Eu vou direto no problema, eu vou direto na ferida. O gap que tem, eu vou lá e resolvo. O gap que tem. O gap que eu tenho. Então, são vários gaps que a gente tem dentro da computação de nuvem. E você ser mais ágil na sua resolução. Antigamente tinha um problema, eu tinha que pensar, eu tinha que estudar, eu tinha que analisar. Demorava. Com a IA, você faz o quê? Você dá o contexto para ela, mostra seu case de problema, o gap que você tem, e ela te dá um contexto, e você rapidamente consegue ser resolutivo. Você consegue ser, inclusive, mais assertivo. Assertivo, essa é a palavra. Isso. Tá. Porém, assim, a gente não pode confiar 100%, até porque nada é 100%. Então, a gente tem que verificar se aquela informação que ela está passando para você se te atende. E você melhorar aquilo ali. Então, ela vai te dar um apoio na sua tomada de decisão. Aí você tem que ter a sua base de conhecimento todo. De acordo ali com o seu conhecimento. Até para você perguntar para ela. É o seu apoio. Isso. Você vai utilizar como apoio para você. Tipo seu funcionário. A gente brinca até hoje, né? Fala assim, os universitários, né? A ajuda dos universitários. Seria o Google, né? Vamos dizer assim. O Google, isso. Seria o Google hoje, né? Que a gente pesquisava para o Google. Hoje a gente pergunta para a IA, né? Então, a gente não pesquisa mais no Google, a gente pesquisa na IA. Se você for pesquisar no Google, o Google também já usa IA para te dar resposta. Ele já tem IA. Até lá o negocinho de IA. Tá. Então, hoje tudo é IA. Tudo é IA. E a nuvem acompanha a IA ou a IA acompanha a nuvem? A nuvem acompanhar. A nuvem acompanhar ou a IA acompanha a nuvem? A nuvem Quem nasceu primeiro, a nuvem ou a IA? A IA já tinha, mas ela foi evoluindo com o tempo. E foi integrando na nuvem, né? Integrando. E os dois foram evoluindo para poder ter o que a gente tem hoje, né? A IA na nuvem. Nossa, isso é legal, né? Mas eu também acho um pouco assustador essa coisa, porque eu não tô igual vocês aí o dia inteiro ali, não. Eu vou aprendendo aqui todo dia um pouco mais. E a gente tem esses questionamentos também, né? Então, assim, se todos esses dados que você tem meus na nuvem, você vai me dominar depois, tipo... Não tem essa questão? Tem essa questão, porque as informações que a gente está passando para a IA, a gente está indiretamente treinando ela, né? Porque da próxima pergunta que eu vou fazer para ela, já sabe de alguma coisa que eu já passei para ela. Então, ela vai me passar informações para mim de acordo com o que eu já passei para ela. Ou seja, eu estou treinando para que ela possa me passar outras informações lá na frente. Não, mas eu estou falando mais numa questão um pouco maior. Por exemplo, você tem um data center, você tem 3 empresas mais conhecidas que ela tem várias... Tudo tá lá. Tá guardado. Você lembra que quem tem informação tem poder? Sim. Então, e olha o poder que a gente dá para essas data centers. Mas foi o que eu te falei. Onde você hospeda, onde você contrata esse serviço de novo, tem que ter integridade. Não, mas eu não tô questionando isso, não. A gente tem as leis e tudo mais. Legislações vigentes. Tem tudo ali para você. Eu tô falando que, inclusive, é um local seguro, senão a gente não estaria funcionando, né? Mas é porque também eu não posso deixar de colocar aqui na pauta, que é uma das questões que a gente coloca. Inclusive, se você perguntar para a IA, ela vai te falar isso. Sim. Inclusive, eu perguntei. Ela fala quais são os problemas que você pode encontrar tendo um data center com tudo seu. Ela vai dizer, olha, eu tenho tudo sobre você. Porque eles têm tudo nosso, né? Todos os nossos dados estão com eles, né? Estão então, lá assim, também. Mas isso é só pra gente ficar ali. É só pra botar assim aquela centelha. Ficar aquele alerta, né? Pra ficar pensando, o profissional que vai entrar depois, pra ele pensar que isso é tão importante quanto ele ter esse conhecimento. O que ele vai fazer com esse conhecimento, né?
Então, assim, eu acho isso muito legal a gente conversar sobre esses temas, porque você também instiga a sua curiosidade, os seus pensamentos e até as suas dúvidas e temores sobre esses futuros. Porque quando a gente pensa em futuro, a gente pensa uma coisa mais na frente. A gente fala de Mas futuro. o futuro já chegou, A né? gente fala de futuro hoje, o futuro já está no chegou. passado. O futuro é agora, Nós daqui. temos O IA. futuro é o presente, não é isso? futuro é A gente agora, vinha antes, vai ser um carro do futuro. Já temos carro elétrico, já temos cloud, temos IA, temos agilidade. Inclusive, temos os Carro carros, voador. os carros também, esses carros, eles têm cloud, né? tem toda a estrutura. Tem IA. É muito interessante isso tem aí. IA. Esses Elon Musk aí tem uns Todo aquele computador IA de que é bordo, pra todo aquele você- recurso que tem lá dentro, você acessa o recurso lá da nuvem, ele te responde, a geolocalização do carro, a suporte ao carro que você tem. A pessoa lá no fabricante que desenvolveu o carro, que fabricou o carro, ele consegue identificar seu carro, ver se você tem um problema, se o pneu furou, se você precisa fazer revisão, ele te avisa. Ele em tempo avisa. real. Hoje a nossa Alexa é um IA, né? a É uma IA. IA, a gente tá... Ela tem muita informação nossa também. Até que a a gente TV repassa. é uma IA. Sim. Né? Então, assim, tudo é IA, né? Então, se a gente for pensar. Hoje, tudo em tecnologia, a gente fala numa cadeira de agilidade, produtos e inteligência artificial. Qual produto que eu vou desenvolver? Agilidade, produtos e inteligência artificial. O que eu vou desenvolver como tecnologia? Onde que eu vou hospedar? E a inteligência artificial. Isso é um caminho que não volta. É um ciclo que a gente tem hoje em tecnologia. Que só tem para evoluir, Só né? tem para evoluir. E a nuvem vem como armazenamento. Com estabilidade, armazenamento, escalabilidade. E o que vocês acham que pode evoluir nessa nuvem? O que a gente vai ter de evolução tecnológica para a nuvem? Além do que a gente já conversou aqui, vocês têm alguma coisa que você pensa que Tem alguma ideia do que pode Então, o que acontecer? acontece hoje? A nuvem, ela, com o tempo, ela está se modernizando cada vez mais. Tipo assim, grande escalabilidade, recursos em zona de disponibilidades que tem no mundo todo. Tipo assim, ela tá uma nuvem hoje com IA mais adaptativa à realidade do seu negócio. do ser humano Do como ser um todo, humano. né? O que você precisa hoje? Ela está pronta para te atender. A nuvem. A nuvem. E porque assim, ela é um espaço, é um data center externo, mas ela é modelada ao seu perfil. Que tipo de nuvem que você precisa? É assim, hoje é uma pergunta difícil de responder, né? É, porque por isso que eu perguntei. É tecnologia, né? É futuro. A gente não pode prever o futuro. Porém, já existe algumas coisas em relação à computação, seria a computação quântica até a computação pós-quântica, né? Porém, junto com o IA. Porém, a gente não sabe o que pode vir por aí, né? Computação quântica, E pós-quântica. pós-quântica. Tem também neurociência, tem várias coisas aí flutuando nesse Data science, ciência de Ciência de dados. dados. ciência de dados. Bom, é isso aí, né, gente? Vamos lá. Agora eu vou falar com vocês o seguinte. Para vocês, você tem filhos? Não, solteiro, Você sem tem filho. filhos? Também não. Não tem, mas você tem sobrinhos? Tem sobrinhos. Tem. Então vocês pensam esses meninos, logicamente, vocês já viram que eles já nasceram Não, conectados. já sai da barriga da mãe com o celular na mão. Já sai ali, tuf, Já né? sai com o olho aberto Já já. sabe até que a nuvem não é nuvem. A Meu nuvem... sobrinho sabe tudo, tem 10 anos, sabe de tudo. Então, você também tem sobrinho. Eu também tenho. Eu Então tenho já um tem de como... 6 anos, já sabe tudo também. Fica ali, ele sabe mais do que a gente. Se você... Não você. Vocês não, mas ele sabe mais do que eu, vamos dizer assim. E Mas aí- ele compreende uma coisa mais tecnológica do que na nossa época quando era criança. É mais fácil o entendimento. É mais fácil ele o deles, né? entendimento. ele já nasce É conectado. intuitivo para eles. É intuitivo. Não precisa aprender, eles já aprendem ali na hora. Ele já entende a linguagem. Imediatista. Ele entende a linguagem, né? Então, assim, se você falar para ele que tem uma nuvem, que tem os dados dos desenhos animados dele, ele sabe. Ele sabe que tem uma nuvem. Ele não fica questionando isso, nem acha estranho. E essa galera nova, essa nova geração, eles vão precisar de entender um pouco o mercado. Faculdades, Sim. cenários profissionais. Para você, Carlos, que vai ter, se você tiver um filho, você teria um conselho ou você ia falar assim, olha, se você fosse meu filho, eu queria que você entrasse na área de computação de nuvem ou você trabalhasse com tecnologia por conta disso. Qual seria o aconselhamento que vocês dois dariam para essa geração que está vindo aí, cheio de gás, cheio de tecnologia na veia, que eu chamo, que já nasceu Sim. tecnológico?
que vocês me falam? Começando com você. No meu caso, que eu também fiz esse mesmo processo, né? Entendo que é necessário ter uma capacitação técnica, né? Eu indicaria para ele, que eu até já falei também pro meu sobrinho, para ir para essa área de tecnologia, área de desenvolvimento e aprender a área de games, né? Porém, indicaria essa questão, conhecimento técnico, conhecimento de um segundo idioma, que normalmente seria o inglês, né? E uma capacitação mais específica, de alguma área mais específica na área de tecnologia. No meu caso, foi computação em nuvem, né? Então, eu estudei, aprofundei, foquei na parte de certificações e fui para o mercado, né? Adquiri novas experiências, novas habilidades e também melhorei no inglês, né? Em relação a isso, né? Então, essa seria a minha indicação, né? Em relação a isso. Você tinha uma profissão antes ou você já entrou diretamente nessa? Eu não tinha profissão, entrei nessa parte como técnico em TI mesmo, né? A primeira oportunidade. Iniciei minha graduação, depois aprendi um segundo idioma, né? Curso de inglês mesmo, do básico ao avançado. E depois fui melhorando em relação à pós-graduação e atualmente também faço mestrado também na Universidade de Brasília, né? Focado na área de cibersegurança, né? Que é uma área também que está... O Eurípides entrou um pouco antes de mim, né? Eu entrei depois. Eu estava com um aluno especial agora que eu consegui entrar como aluno regular, né? Então, seria isso, né? Aprofundar também nessa parte de segurança, né? Porque nuvem e segurança andam juntos, né? Porque ele tem muitas informações, então, querendo ou não, você tem que aprender em relação a isso. Nuvem, segurança e... Cibersegurança. Cibersegurança. E tem uma outra coisa que eu pensei que tem umas profissões novas, que são arquiteto de nuvem, especialista em segurança, que a gente falou. Cloud, cientista de dados e engenheiro de dados também, que é uma que usa muito na parte de nuvem, computação de nuvem. Cloud, como o Eurípides gosta que fale. Né, Eurípides? Isso mesmo. Mas assim... Então tá, você não tinha... Olha, isso é interessante que você falou, porque geralmente as pessoas que estão hoje na área de TI, elas começam como técnico de informática. A porta de entrada, né? Isso. Né? Primeira oportunidade. Primeira né? oportunidade. Ou até um estágio também, que nem o Eurípides começou, né? Estágio. E hoje, assim, já existe... Inclusive, acho que não tinha esses cursos mais elaborados para a área de vocês, tinham? Não. Quando eu comecei... Era só processamento de dados, né? Processamento de dados, assim. Ou engenharia da computação, né? Isso. Antigamente não chamava nem tecnologia da informação, chamava processamento de dados. Chamava processamento de dados. Depois que foi evoluindo para tecnologia da informação. Sabia que eu fiz tecnologia da informação 3 semestres no Senac? Fiz. Eu estudei no Senac. IA agora. Eu estudei gestão de TI no Senac. E aí eu acho isso muito interessante, que vocês pegam a oportunidade e vão, né? Isso? Sim, aproveita, E qual é a sua... dica e a sua orientação para essa garotada que está vindo aí? Jovens do futuro. Então, assim, para esse pessoal que está chegando agora, né? Eu já participei de alguns programas de DF Novatec, já estudei em alguns Senai, como eu falei. Eu ia falar para eles que, assim, que é a profissão do futuro, né? Que tem muita demanda no mercado, as empresas precisam, porque tudo hoje é tecnologia, então tem uma demanda muito grande. Precisa de profissionais qualificados. Eu tiro, por exemplo, como aconteceu comigo, a minha mãe me incentivou, a minha mãe era sempre que gostava de estudar. Eu aprendi informática com 11 anos aqui no Senac. Aprendi a informática da forma mais grotesca, que não tinha segurança, não tinha cloud, não tinha era mais robusta, né? E quando eu fui militar, depois voltei para a área de tecnologia, vi que você se capacitar, você buscar o conhecimento, você tem o seu espaço. E se você quiser hoje buscar esse conhecimento, você tem. Tem programas do governo, tem escolas técnicas, tem universidades, tem cursos online, entendeu? Esse, inclusive, que a gente tem aqui no Hightech Curse, ele é uma iniciativa de ciência e tecnologia. Então, se a pessoa hoje quiser se qualificar, quiser ter uma profissão do futuro, pode investir na área de tecnologia, que é um bom caminho, tem um bom retorno. E aí, tanto na área de nuvem, quanto na área de... Você falou cibersegurança. Cibersegurança, no contexto geral, porque assim... Tecnologia hoje é um ramo muito grande, né? Você tem os desenvolvedores, você tem a parte cloud, você tem a parte de cibersegurança. É porque hoje são as novas profissões. Novas profissões do futuro, cientista de dados. Cientista de dados. Cientista de dados, analista de segurança. São as novas profissões, né? Que está em alta também. A demanda do mercado está em alta. E também com IA, né? Está bastante em alta também. Na empresa de vocês trabalham mais ou menos no mesmo lugar ou só se conheceram na UNB?
A gente é amigo de muito tempo, Muito né? tempo, é. Aí um foi incentivando o outro. Ou Ou não, ou porque você já tinha interesse. A gente já morou no mesmo condomínio e a gente é amigo, então assim... Eu não sabia disso, hein? Então me já conta. morou no mesmo condomínio e a gente sempre vai conversando, falando como é que tá o mercado de trabalho, como é que tá os cursos, como é que tá a evolução. Você tira essa certificação, faz esse curso aqui que vai te ajudar a passar numa certificação. Então assim, a gente sempre conversa sobre a evolução, né? É parceiro de divulgar o conhecimento, disseminar o conhecimento. Aí por coincidência, né, a gente era da mesma área de TI, né? Sim. Você estava lá fazendo acho que a pós, se eu não me engano, né, na época. E é isso que ele falou, né? A gente está sempre ali compartilhando conhecimento, em busca de conhecimento, tanto é que você tirou agora recentemente uma certificação, né? Eu já tenho um tempo que eu parei um pouco mais, mas sempre estudei para tirar algumas certificações, né? Focado em computação em nuvem. Ele tirou recentemente a PMP, né? Que é gerente de projetos. Gerente de projeto, e dentro do gerente de projeto tinha produto, tinha... Olha aí, tá vendo? Cobrou vários então, projetos. Então, oportunidades não faltam. Não faltam. Então... Quem quiser, invista, se qualifica e siga na área. Perfeito, então. Gente, adorei conversar com vocês. Foi muito bom vocês terem vindo aqui hoje e reservar esse tempo na agenda de estudos e trabalho de vocês para estar aqui com a gente, mostrar esse cenário que é muito importante para a geração do futuro. E eu vou ficando por aqui e eu agradeço demais a sua companhia. Continue nos assistindo e lembre-se, tecnologia, inovação e conhecimento são ferramentas capazes de transformar vidas e criar novas oportunidades para o mercado digital. Essa é uma realização do Instituto ISIM e da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. Eu fico por aqui e te espero no próximo episódio. Bem-vindos ao High Tech Cast.